Bem-vindos ao podcast da Long Vision. Hoje é o último episódio de uma série especial que celebra os 9 anos da empresa com conversas inspiradoras com os 4 sócios. Hoje temos a honra de receber uma convidada especial, a renomada PhD em Administração Renata Moreno, conhecida por seu foco em otimizar processos e escalar negócios. Renata teve seu primeiro encontro com os sócios durante uma palestra inspiradora. Ela acredita profundamente no poder do autoconhecimento e está empenhada em encorajar outras pessoas a crescerem e conhecerem a magia por trás do seu trabalho. Preparem-se para uma conversa repleta de insights sobre o mundo empresarial e o desenvolvimento pessoal. Olá, Renata! Que bom que chegou o momento da nossa conversa aqui. Que bom. Depois de uma abertura dessa, né? Meu Deus, a barra ficou lá em cima agora, né? Vamos E tenho certeza que vamos trazer muita informação para o certeza. crescimento das pessoas. O que a gente quer saber, antes da Renata virar sócia e completar esse time da Long Vision, hoje formado pelo Eduardo Sguario, pela Penélope White, Guilherme Pereira, quem era a Renata? Quais eram os seus planos, seus focos? Que área você atuava? Então, vamos lá. Eu vou começar um pouco mais para trás aqui, na minha graduação e como que isso se deu, até eu chegar até a Long Vision. Então, eu me formei em administração, eu trabalhei um tempo num banco, depois eu tive uma vivência fora do Brasil, morei 1 ano e 8 meses na Espanha, voltei. E quando eu voltei, o meu pai tinha acabado de abrir uma empresa de equipamentos para laboratório, ele era representante. E ele me disse, olha, eu estava esperando você voltar para a gente ter esse trabalho juntos e a gente entender como é que a gente amplia esse negócio, como é que a gente cresce e traz mais pessoas para trabalhar com a gente. Então, eu comecei essa jornada com ele. Então, a empresa era eu e ele. E com o tempo, a gente começou a realmente investir no processo de licitações. A licitação eletrônica estava começando no Brasil. E foi muito legal, foi um grande aprendizado. Eu não conhecia essa área ainda, e durante 9 anos deu muito certo, mas a gente não conseguia aquela vontade de fazer crescer a equipe, a gente não conseguia fazer isso e não entendíamos muito bem por que a gente não conseguia fazer aquilo acontecer. E eu acredito muito que em grupo a gente cresce mais, a gente vai mais longe, né? Mas isso não era uma realidade para a gente. E depois desses 9 anos eu comecei a me desanimar para trabalhar. Eu sentia que aquilo não era exatamente o que estava me preenchendo e eu fui em busca de uma outra oportunidade, de uma mudança de carreira, se necessário, para que eu pudesse encontrar o que me motivava a acordar todo dia, ir para o trabalho, algo que eu me apaixonasse. E foi então que eu decidi fazer um mestrado em marketing na Universidade Federal, aqui em Curitiba. E no mestrado, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a dar aula, porque faz parte da grade curricular desse curso. Nunca tinha dado aula, então comecei a dar aula para graduação, pós-graduação e dava consultoria, né? Porque esse pezinho no business é algo que eu gosto muito. É a questão da gestão, a parte estratégica, as técnicas. E eu queria me aprofundar nisso porque eu sentia que faltava justamente esse conhecimento naquele trabalho que eu tinha com o meu pai. E durante esse processo todo de consultoria e estudando foi quando eu conheci a Long Vision. Então, a gente se conecta ali em 2016, quando eu estava nesse processo ainda de transição, tentando me encontrar, dando aula, estudando muito. Acho que eu nunca estudei tanto na minha vida como estudei durante o mestrado e o doutorado, e dando consultoria para algumas outras empresas. E aí eu já entro na história de como que eu me conectei com a Long Vision. Então, eu dava consultoria para uma empresa, uma cooperativa de crédito no interior do Paraná. E a cooperativa ela tem um plano anual onde ela investe na educação dos cooperados. Então, sempre tem uma empresa que é convidada para fazer uma palestra educacional ou um treinamento para esses cooperados. E foi quando a Long Vision tinha sido contratada por essa cooperativa e eu ia acompanhar a facilitadora, a sócia e fundadora Penélope, num ciclo de palestras por 9 cidades no interior do Paraná, e eu seria a cerimonialista, né? Eu faria a abertura do evento, falaria sobre a cooperativa, sobre todo o trabalho dela,
e apresentaria a Penélope, que entraria na sequência para fazer uma palestra sobre inteligência emocional. E você já tinha ouvido falar da Long Vision ou foi ali o teu primeiro contato mesmo? Ali foi o meu primeiro contato. A gente teve uma reunião que ela precedeu as viagens, uma reunião muito rápida de alinhamento, e depois a gente já foi viajar. E eu conheci a Penélope na rodoviária de Curitiba, a gente chegando para pegar um ônibus para então fazer todo esse trajeto, viajar por essas 9 cidades. Teve um intervalo ali entre uma cidade e outra, mas foi muito interessante porque 9 cidades, vocês podem imaginar o tanto de tempo que a gente teve para conversar e se conhecer. E foi uma grata surpresa conhecer o trabalho da Long Vision, conhecer a Penélope. E eu tive a oportunidade de vê-la atuando, né, palestrando sobre inteligência emocional, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto uma abordagem daquela forma, e aquilo me tocou, porque eu entendi que se eu tivesse tido esse tipo de conhecimento antes, na minha vida, na minha carreira, as minhas escolhas teriam sido muito mais conscientes. E foi aí que a gente se conectou. Então, ao mesmo tempo que eu a vi performando daquela forma no palco e falando com as pessoas e realmente se conectando com as pessoas, ela também me viu fazendo a abertura daqueles eventos. Nós nos conhecemos tanto pessoalmente como profissionalmente. E ali a gente já demonstrava uma para outra uma vontade de fazer algum projeto, algum trabalho juntas. E então, quando a gente terminou todo esse processo, ela me chamou para conversar, e aí conversei com o Eduardo, conheci mais o Eduardo também. E nós 3 nos conectamos muito. Eles me chamaram para assistir um treinamento, que foi o Técnicas de Apresentação, em Curitiba. E quando eu vi esses 2 em sala, eu falei, meu Deus, isso aqui é um estouro. O mundo tem que ver isso daqui. Né? Não dá para ficar só aqui. E você que gosta de levar as coisas adiante, pensou... Já pensei, esse business eu posso aqui, trabalhar, vamos lá, vamos eu trabalhar, posso trabalhar esse negócio. Para quanto mais pessoas a gente puder levar isso, mais pessoas a gente está atingindo e está dando a possibilidade de se sentir mais à vontade com isso, de se apresentar, que a gente sabe que não é tão fácil assim para a maioria das pessoas. Não é fácil e é hoje uma ferramenta que todo mundo precisa, né? O mundo hoje virou o mundo da apresentação e do vídeo, né? Então, Exatamente. Todo mundo precisa ter esse conhecimento. Exatamente. E não só para apresentações formais, ou se eu pego um microfone, ou se eu estou no Instagram, mas a gente se apresenta o tempo todo. A gente é a comunicação o tempo todo, né? Exatamente. E ali a gente começa esse processo de conversar um pouco mais, entender como que eu poderia me encaixar nessa trajetória. E então, em janeiro de 2017, eu dou o meu primeiro treinamento com a Long Vision de técnicas de apresentação. E provavelmente, assim, quem já assistiu o podcast anterior do meu sócio Guilherme vai reconhecer essa fala. O que eu estava atuando ali na frente, provavelmente eu estava fazendo coisas que eu dizia para as pessoas não fazerem durante o treinamento também, né? Porque eu não tinha essa formação, nunca tinha tido um treinamento sobre técnicas de apresentação, e comportamento é algo que vai um tempo para a gente conseguir mudar. Então, ter a confiança dos sócios fundadores da Long Vision de me treinarem, de me colocarem numa sala de aula para treinar mais pessoas, foi incrível. Foi um início muito bom. Eu senti muito medo naquele momento, ansiedade, mas eu tinha as ferramentas para gerenciar isso. E esse é o mais importante. Não quer dizer que você, ao se apresentar, não vai sentir medo de estar lá na frente, ou vai deixar de ter um sintoma de nervosismo, ou a mão não vai suar, ou não vai ficar vermelho. Isso pode acontecer, mas ter a ferramenta... E acontece, não é? né? Acontece. A gente fica ali tenso muitas vezes, fazendo uma leitura mental do que o outro pode estar pensando enquanto eu estou me apresentando. Mas ter as ferramentas certas para lidar com isso te dá liberdade de fazer as suas escolhas, muito mais conscientes, né? E foi assim que a gente iniciou todo esse processo. E a gente só sabe que pode errar quando a gente se conhece e sabe nossas fragilidades também, né? E autodesenvolvimento é uma palavra que realmente a gente percebe que você acredita nela, né? Ela tá na tua essência. Com certeza. A minha relação com o autodesenvolvimento começou durante aquele período que eu trabalhava com o meu pai. Eu tive um episódio de síndrome do pânico, que foi bem sério, bem grave. E foi ali que eu entendi a importância da saúde mental, né? E como é importante a gente se conhecer
Está aberto para identificar isso, porque no início eu tive um pouco de negação com esse processo, por todas as crenças limitantes e o meu próprio preconceito com relação a isso. E quando eu me abri para o tratamento, a coisa mudou. E aí eu percebi que tinha muito de mim que eu tinha para conhecer ainda naquele processo. Então, o autodesenvolvimento, ele é o primeiro passo para qualquer mudança que uma pessoa pode querer fazer. Porque eu só consigo gerenciar aquilo que eu conheço. Aquilo que eu não conheço, eu posso me tornar refém. E aquilo pode me ter durante muito tempo sem nem eu saber que aquilo está acontecendo. Então, para mim, foi encontrar dentro da Long Vision treinamentos e soluções que levam isso para as empresas, para as organizações, para as pessoas, seja indivíduo ou em equipe, é muito realizador. Poder saber que mais pessoas estão tendo acesso a isso que também me transformou, que também me ajudou e tem me ajudado. Porque comportamento é um processo contínuo. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. A gente está mudando também o tempo todo, né? A gente vai amadurecendo, prioridades mudam, valores trocam, e a gente vai trazendo isso na nossa vida. E tem gatilhos que às vezes a gente nem sabe que tem, e aí no dia a dia tem coisas novas que acontecem que te demandam um comportamento, um repertório comportamental que você ainda não tem. E você só vai ter quando você se abre para essas oportunidades. Por isso que o autodesenvolvimento, para mim, de fato, é fundamental. E a Long Vision, ela tem uma solução que utiliza a teoria DISC. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, que justamente trabalha o perfil comportamental das pessoas. O DISC é uma lente, né? É uma forma de olhar para uma situação, olhar o teu perfil, o que está acontecendo naquele momento. E conhecer o DISC também foi muito, muito legal, foi uma grata surpresa para eu poder me entender e entender as pessoas ao meu redor. Então, é isso que o DISC faz. Ele te mostra o teu perfil, mas ele também te apresenta vários outros perfis que você consegue identificar à sua volta e aprender a como lidar com isso, como lidar com essas pessoas. Então, não é um teste de personalidade. O DISC, ele é um teste de perfil comportamental. E qual que é a diferença disso? Existem algumas variáveis que compõem o nosso perfil comportamental. Então, o nosso nível de educação, autoconhecimento, um pouco do teu traço de personalidade, o que você está vivenciando ali naquele momento e o que o ambiente está demandando de você. E quando você pega esse relatório, é como se ele tivesse tirado uma fotografia sua agora, e ele vai te trazer informações que muitas vezes você nem sabe que você não sabe. E muitas que às vezes é difícil de você se enxergar ali. Isso, tem um processo de negação, tem né? Tem coisas boas e tem coisas que você tem que melhorar. Tem coisas que você não queria ver, que estão ali, né? Que você olha ali e fala assim, meu Deus, mas será que eu sou assim? E trazer essas informações de uma forma tão clara e científica, porque tem ciência por trás disso, traz uma credibilidade para a ferramenta e também te traz estratégias, né? Por onde que eu começo? Porque eu conheço muitas pessoas que sentem uma necessidade de mudança, mas não sabem exatamente por onde começar. O DISC é uma excelente ferramenta. Ele vai te dar várias pistas de por onde começar. Então, aqui na Long Vision, o DISC que nós trabalhamos, que é um DISC, na minha opinião, um dos mais completos, e não é porque é da Long Vision, é porque eu conheço outras ferramentas de DISC também, ele traz você no ambiente de trabalho, que é exatamente o que nós trabalhamos aqui na Long Vision. Então, você vai encontrar questões como é que eu me comunico com as pessoas? Como é que eu entro em conflito? Como que eu reajo dando feedback ou recebendo feedback? Como é que eu me organizo com as informações? E esses são elementos fundamentais para ter sucesso dentro do ambiente de trabalho. E esse relatório vai te dizer exatamente isso. Quais são os seus estressores, os seus motivadores, quais são as estratégias para você se relacionar com pessoas que têm perfis muitas vezes antagônicos ao seu perfil. Então, como é que eu faço se eu sou uma pessoa mais acelerada, mais voltada para a ação, como é que eu adapto o meu perfil para uma pessoa que tem um ritmo um pouco mais moderado, que precisa de mais dados para partir para a ação, ou que precisa de um tempo maior para refletir sobre algum assunto? E como é que a gente encontra o meio do caminho? Porque a gente acredita no ganha-ganha. E porque principalmente você associa um bom resultado da aplicação do DISC? Por que ele dá certo quando ele é bem operado dentro de uma equipe? Por que ele dá certo? Ele dá certo quando a pessoa tem essa abertura para poder se ver dentro do processo e se dar o benefício da dúvida, né? Será que isso realmente acontece comigo?
e se propõe a fazer essas mudanças que são diárias. Seria muito bacana se a gente pudesse pegar um relatório desse e dizer, eu vou fazer isso e amanhã eu já começo a agir assim. Então, vai exigir resiliência, vai exigir disciplina, vai exigir muitas vezes a ajuda de quem está ao teu redor também. Então, compartilhar isso, falar sobre isso com as pessoas que você trabalha, para que você possa ter essa força te ajudando. E traçar um objetivo de onde você quer chegar com tudo aquilo, né? Para ter um propósito. Se você tem um propósito que abraça a tua mudança, fica muito mais fácil se manter motivado dentro desse processo, porque você consegue enxergar a recompensa no final. Porque muitas vezes vai dar vontade de desistir, você vai falar assim, não, mas que preguiça, pô, mas por que eu que tenho que fazer isso? Por que não é o outro que tem que fazer? E aí quando você se lembra do teu propósito maior, que é melhorar essas relações, que é ter um ambiente de trabalho mais saudável, eu diria com menos estresse, não sem estresse, porque um pouco de estresse é necessário, né? Ele que nos tira da zona de conforto, mas não um estresse absurdo, né? Onde as pessoas acabam caminhando para um burnout ou vão perdendo a motivação dentro do ambiente de trabalho. Eu disse que é um excelente ponto de partida para, primeiro, eu me entender, eu entender as pessoas ao meu redor e entender o que eu vou fazer com essa informação. Gerar o desenvolvimento das equipes, de pessoas, transformar ambientes, tudo me parece situações assim que levam um tempo. E muitas vezes o líder que está ali no papel de fazer tudo isso, ele está atolado de coisas a fazer. Ele tem que dar respostas para cima dele que fazem o dia a dia ter um custo muito grande. Não é? E como que vocês chegam nas equipes com o treinamento e propõem essa mudança? Ela demora? Como a gente sozinho pensa assim, como líder eu sozinho, imagino que isso vai ser um trabalho a longo prazo. É um trabalho a longo prazo. Para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras vai um tempo maior. E realmente o líder, quando a gente recebe durante a semana, a gente recebe vários líderes com essa demanda, dizendo, olha, eu tenho essa questão acontecendo na minha equipe, eu preciso que as pessoas se relacionem melhor, eu preciso que as pessoas tenham mais autonomia dentro do processo. Normalmente, o pedido eu quero uma equipe de alta performance. E o que é uma equipe de alta performance? É uma equipe autônoma, autogerenciável, que entrega bons resultados ou resultados extraordinários, e ela roda até mesmo sem a presença do líder. Só que, para isso acontecer, a equipe precisa começar a atuar dentro de comportamentos que a gente imagina num senso comum que eles são apenas da liderança. Como, por exemplo, cobrar os meus pares pelo que a gente combinou, dar feedback, entrar num conflito e ser realmente um agente ativo dentro do conflito, e o conflito produtivo, né? O conflito acontece quando a gente discorda. Isso a gente chama de conflito. Então, poder discordar de uma maneira tranquila, saber que isso faz parte do processo de construção de qualquer solução excelente, essa discordância, poder trazer isso para a mesa. Então, quando a gente recebe essa demanda, eu quero uma equipe de alta performance, eu preciso que a minha equipe se relacione melhor, o que a gente percebe que é a primeira coisa que precisa ser feita? Primeiro, a gente precisa sentar, falar e se ouvir. Porque num dia a dia atribulado, com várias coisas para fazer, essa talvez não seja a prioridade da equipe. Parar para falar sobre esses comportamentos e como que a gente quer levar a equipe daqui para adiante. E no treinamento a gente propõe isso. E você percebe, já no primeiro dia de sala de aula, já é possível perceber pontos de mudança? Já num primeiro momento ali, com as atividades que a gente propõe ali para a equipe, que nós fazemos, a gente já percebe um desarme, um primeiro desarme de, poxa, peraí, deixa eu relaxar aqui, porque se eu ficar na defensiva, talvez eu não consiga nem estar ouvindo o que o outro está falando para mim. Então, eu vou relaxar, eu vou desarmar, e a gente percebe essa abertura maior. Então, quando termina um primeiro dia de um treinamento, por exemplo, de 2 dias, as pessoas já estão ansiosas para o dia seguinte, para entender o que mais vai acontecer e como que eu conheço mais a minha equipe a partir dessas atividades que a gente propõe.
Os nossos comportamentos, claro, eles definem onde nós chegamos, mas a aplicação dessa teoria é capaz de me ensinar a trilhar o meu melhor desenvolvimento da forma mais assertiva, evitando certos erros que sozinha eu cometeria? Com certeza. Essa metodologia ela é comprovada. A gente tem tanto o Five Behaviors quanto o DISC, o Everything DISC, que a gente trabalha, são metodologias comprovadas no mercado. Então, várias equipes, pessoas já passaram por esse processo. E elas são refinadas ao longo do tempo. Então, ter o auxílio de uma ferramenta com tanta credibilidade para me indicar uma direção me ajuda a ter mais consciência dos erros que eu estou cometendo. Não sei se errar menos, mas ter mais consciência de quem eu sou, por que eu estou fazendo aquilo e onde eu quero chegar. Então, esse é o primeiro passo. E essas ferramentas, elas vão dar esse norte, essa direção de por onde eu devo começar. E se eu quero realmente, como no caso de uma equipe de alta performance, colocar isso em prática, então quais são os comportamentos que eu preciso desenvolver e como que eu atuo dentro deles de uma forma perene para que isso seja sustentável dentro da equipe. É muito clara a conexão que você tem com todos os produtos da Long Vision. Falar do negócio é inspirador para você. Muito, muito. Terminar um treinamento e ouvir as pessoas dizerem, poxa, esse aqui foi um dos melhores treinamentos que eu já fiz. Isso dá uma sensação de dever cumprido que é indescritível. Eu não consigo descrever isso em palavras. E é uma motivação muito grande voltar para a gestão e olhar tudo que a gente ainda pode fazer para alcançar mais pessoas a partir disso. Então, é muito inspirador fazer parte desse processo, lidar com pessoas, ver a transformação das pessoas, receber esses feedbacks e as indicações, né, que a gente tem que... as pessoas chegam para nós dizendo assim, olha, recebi uma indicação, o meu marido fez esse treinamento com vocês e adorou, minha esposa fez e eu queria levar aqui para dentro da minha empresa. Poxa, é o melhor feedback que a gente pode ter. Qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm em entender quem elas são dentro desses comportamentos? Eu acho que a maior dificuldade que nós todos temos é de entender a história que nós contamos para nós de quem nós somos. E aí a gente normalmente pede pouco feedback para as pessoas. Talvez até por medo do que possa vir. Por não querer ouvir eu algumas não sei se eu estou verdades. preparada para ouvir o que essa pessoa tem para me dizer. Feedback é uma ferramenta tão maravilhosa para desenvolvimento e a gente ainda tem muito medo de usar. Então, quando a gente vai para um treinamento e aí as pessoas enxergam ali no que elas mesmas responderam as informações, né, de comportamentos no qual elas estão atuando. Então, por exemplo, eu posso achar que eu sou uma pessoa que numa reunião eu sou muito proativa. Porque eu falo, eu coloco a minha opinião, eu engajo e eu acho que ser apaixonada assim, e falar dessa forma é algo que vai engajar todo mundo. E aí eu leio no meu relatório que apesar de eu achar que isso é super positivo, tem pessoas que podem se sentir intimidadas com esse jeito que eu falo. E isso me dá uma noção que até então eu não tinha. E eu não quero que ninguém se sinta intimidado com a minha fala. Eu quero que as pessoas se sintam mais à vontade para colaborar. Então, qual é o meu papel dentro dessa situação? Como é que eu posso me tornar um agente que vai mudar essa situação e proporcionar um ambiente onde as pessoas se sintam mais à vontade de participar? Então, essas podem ser as maiores dificuldades. Primeiro, aceitar algumas coisas que estão ali, porque tem coisas que são duras de aceitar, porque elas vão contra essa história que eu conto para mim de quem eu sou. E, num segundo momento, colocar esse novo comportamento em prática, porque ele não é algo que eu fiz até então, ele é novo. E quando eu estou sob pressão, que comportamento que vai aparecer primeiro? Aquele... que eu não sei lidar, provavelmente. Aquele que eu já fazia antes, né? E aí, quando vem uma situação que exige de mim um repertório comportamental maior, talvez eu ainda não tenha. Por quê? Porque eu não fiz o primeiro processo, que é a aceitação. Vamos falar aqui quais são esses comportamentos no DISC? Vamos lá. No DISC, a gente tem os perfis, né? Então, tem o perfil dominante, tem o perfil influente, o estável e o cauteloso.
E cada um de nós pode ter um ou dois deles no perfil, que são os mais acentuados. E aí vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que é mais acelerada por natureza, assim como eu e você, né? E a gente Ligada no 220. ligada no 220, fala e se comunica e é emocional no jeito de falar. Tem pessoas que estão do outro lado, né, do círculo, que são os perfis estáveis e cautelosos, que são perfis mais moderados, mais introspectivos, que têm uma outra forma de se comunicar, que preferem trabalhar mais isolados em alguns momentos, né? Então, se uma pessoa coloca eu e você para trabalhar isolada, talvez a gente não queira, né? Eu não quero fazer isso, não vou conseguir produzir. Se eu coloco pessoas que têm esse perfil mais introspectivo, é onde elas mais vão render, talvez, né? Então, os comportamentos que estão relacionados com os perfis DISC são os comportamentos do nosso dia a dia. Pode ser qualquer comportamento, mas o foco que a gente dá na Long Vision são comportamentos no ambiente de trabalho, e aí eu vou falar de como que eu me comporto me organizando, gerenciando o meu tempo, como é que eu me comporto entrando numa reunião com uma equipe, quais são as qualidades que as pessoas mais enxergam em mim no ambiente de trabalho, né? Então, será que eu sou um bom ouvinte? Será que eu sou uma pessoa voltada para resultados? Será que eu sou uma pessoa colaborativa? Ou uma pessoa crítica que traz perguntas chaves quando um assunto é debatido? Como é que eu recebo e dou feedback, como é que eu me comunico, tudo isso vai estar ali nesse perfil. Esse é um dos relatórios que a gente oferece. O outro é voltado para vendas. Então, a gente tem o Everything Disc Sales. E aí, como é que é o seu perfil como vendedor? Quais são as suas maiores características? Onde você precisa trabalhar? Como é que você entende identificar o perfil dos seus clientes? Tem um outro que é o relatório do Disc Management, que é o Disc na gestão. Então, como que é o seu papel como líder para gerenciar pessoas? Como é que é você quando você delega e orienta? Você cria um ambiente motivador e, se sim, como que você cria ele naturalmente? Você desenvolve as pessoas que estão ao teu redor e qual é a sua tendência nesse desenvolvimento das pessoas? Então, tudo vai depender incrível. do que você quer saber sobre você, né? E aí a gente vai direcionando para que você possa ter essas respostas por esse relatório. Eu me lembro quando saiu o meu resultado, eu primeiro me senti um pouco acuada, porque eu pensei, sou exatamente eu, agora todo mundo vai saber. Como se antes as pessoas não estivessem vendo ali, não né? tinha um nome, né? Não tinha o título ali. Mas o que eu achei interessante dessa dinâmica, uma experiência pessoal, numa dinâmica como essa, é que eu tinha, na época, antes da minha transição de carreira, eu tinha um gestor que funcionava completamente diferente de como eu era. Eu sou aquela pessoa que fala detalhe, fala, tenta influenciar e fala. E ele era uma pessoa que precisava de 3 palavras para eu vender o projeto para ele. Depois que eu descobri quem ele era e quem eu era, o nosso relacionamento virou o melhor relacionamento daquela equipe. Eu passei a gostar, a gente passou a trabalhar muito melhor juntos. Uhum. E eu tinha medo de saber qual era o meu perfil inicialmente, porque vem carregado de características que a gente tem que aprender a lidar, não é? Exatamente. Existe uma tendência nossa de polarizar o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E às vezes eu recebo perguntas no treinamento, né, de qual é o melhor perfil, né? Talvez o dominante fale, é o meu. A gente brinca com isso. Mas não existe o melhor perfil. Depende de qual contexto a gente está falando, qual tarefa a gente está falando. Porque todos os perfis são igualmente valiosos. Então, quando eu começo a entender que não existe resposta certa ou errada para isso, o processo de aceitação... Não existe um perfil melhor ou pior do que o outro, todos têm existe. Características interessantes, né? Exatamente, e tem uma possibilidade de aprender muito um com o outro, né? Então, eu com um perfil mais dominante, que tem um pouco dessa dureza, sou um pouco mais enfática, quando eu estou numa reunião com a Penélope, que tem um perfil mais estável, que tem essa questão da colaboração, com o Edu, que tem um perfil influente, mas a gente diz que ele também tem um pouco do dominante ali, né? E a gente faz essa troca com o Gui, que tem um perfil colaborativo, que está entre o influente e o estável. Essa troca é tão rica que a gente faz porque, de uma mesma situação, a gente tem várias perspectivas diferentes. E isso só enriquece as nossas discussões. E estar aberto para isso, entendendo que a forma como o outro se comporta está muito mais relacionado a ele do que a você,
dá uma tranquilidade para ir para essas discussões. E dá uma vontade de que toda a sua equipe passe por essa metodologia, né? Porque nada melhor do que você saber como o outro funciona. Isso te dá uma posição de conseguir respeitar o outro naquele jeito que ele tem, não é? Não é só o jeito dele, não. Existe uma característica ali e eu tenho uma. E quando as pessoas se conhecem, isso realmente muda tudo numa relação, não é? Tudo, absolutamente. Cada membro que entra na equipe a gente faz, né? Passa por esse processo, vai responder os assessments até para conhecer o nosso trabalho, entender o que a gente faz e criar essa aproximação, né? De entender essas diferenças, entender que elas são muito valiosas, de que a gente aqui não quer que todo mundo pense igual, faça igual, pelo contrário, a gente quer uma abundância de ideias, de opiniões, e para isso acontecer, a gente precisa respeitar essas diferenças uns dos outros. E esse é o começo de tudo. Muitas pessoas estão nessa busca, a gente vê assim, principalmente dentro do time da Long Vision, como é natural de cada um de vocês essa busca pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento. Não à toa vocês trabalham isso dentro das empresas e inspiram dia a dia líderes, gestores e outros profissionais a serem assim. Mas isso não é natural para todo mundo. Tem gente que tem medo de saber qual é a fraqueza, tem gente que tem medo de entender o que é uma limitação. O que você traria para, de repente, esse gestor que está cheio de dificuldade dentro da sua equipe, para estimular o autoconhecimento? Como começar? Pois é, a minha primeira recomendação é esteja aberto. Primeira recomendação. E começar por um caminho é começar pelo caminho do autodesenvolvimento. Em alguns treinamentos, quando a gente começa um treinamento de liderança, a maioria dos líderes, até por uma questão da responsabilidade de liderar uma equipe, estão muito preocupados em como é que eu levo isso para a minha equipe, como é que eu faço isso com eles, como é que eu cascateio isso para eles. E, na verdade, o líder é o modelo de todos os comportamentos. Então, o comportamento que eu gostaria que a minha equipe tivesse, eu preciso ser esse exemplo. Precisa começar comigo. Então, tudo vai começar comigo. Qualquer mudança que eu queira fazer. A minha recomendação para o líder é: comece esse processo de autodesenvolvimento, se conheça um pouco mais, entenda os seus gatilhos, entenda onde você pode melhorar. A mudança ela pode acontecer, a gente acredita na mudança, só que ela só acontece quando existe uma intencionalidade da parte de quem está fazendo a mudança. Então, eu preciso querer mudar, esse é o primeiro passo para que a mudança possa acontecer. E comece com você. Comece esse processo se entendendo, não tenha medo, porque o medo, ele acaba limitando a gente a fazer tantas coisas, né? E quando a gente entra num processo de autoconhecimento, a gente vai se livrando dessas amarras e entendendo que o que eu estou descobrindo aqui não é novo para quem convive comigo. Pode ser novo para mim. E esse é o primeiro passo para começar essa mudança. Aceitar e ouvir. Aceitar feedbacks, ouvir das pessoas, perguntar para as pessoas, pedir isso para as pessoas. E aí um segundo, né, se você me permite colocar uma segunda opção aqui também na sequência, é conhecer as pessoas ao teu redor. Entender o que é importante para elas. Entender como é que você pode ajudá-las nesse caminho. E dentro da Long Vision, nesses 7 anos aí de Long Vision, a minha mentalidade para sucesso mudou muito nesse processo. O que eu pensava que era sucesso e tem mudado ao longo do tempo. E poder entender que se conhecer e fazer esse processo com as pessoas que trabalham comigo pode ser um caminho para trilhar esse sucesso. Então, me preparar para ele e ajudar as pessoas que estão comigo a se prepararem para ele também virou um objetivo. E a gente só faz isso abrindo o kimono, que é o que a gente costuma dizer no treinamento, né? Se tornando vulnerável, entendendo as nossas pontos fracos, os pontos fortes e trilhando esse caminho juntos para a gente chegar mais longe. Você já está há 7 anos na Long Vision, que esse ano celebra 9 anos, já está aí rumo à primeira década, com muitos treinamentos, com muitas pessoas impactadas com tudo que vocês levam para a sala de aula. Como fica o coração? Meu coração dispara. Eu lembro quando eu iniciei ali com o Eduardo e com a Penélope,
E a gente já sonhava com muitas coisas para o marketing, para a Long Vision. Eu lembro que o site foi uma primeira conversa que a gente teve. Falava, não, a gente precisa mudar esse site, a gente precisa entender como melhorar a experiência do cliente em sala, como é que a gente faz isso. O podcast já havia passado por algumas conversas nossas. E ver a nossa trajetória, ver o nosso crescimento, mesmo depois de uma pandemia, que foi algo difícil para muitas pessoas e para nós também. E passar por esse processo e continuar crescendo depois disso é um motivo de muito orgulho. Vendo o que a gente consegue entregar em sala, o que a gente consegue entregar para as pessoas que trabalham com a gente e o que a gente entrega para nós em termos de crescimento, de evolução, de felicidade, de menos estresse. E estar aqui hoje nesse podcast com você materializa tudo isso. Então, é muito emocionante para mim. E recentemente você viajou e trouxe um belo troféu para a Long Vision. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos num evento da Wiley, que é a empresa que é detentora dos direitos autorais do DISC e do Five Behaviors. E eu fui lá para receber um prêmio, na Long Vision receber um prêmio pelo trabalho que a gente tem feito aqui no Brasil com essas metodologias. E foi ali que a gente recebeu a informação de que era uma das 3 empresas que mais vendia Five Behaviors no mundo, mais vende Five Behaviors no mundo. E essa é uma injeção de ânimo, de motivação para a gente continuar fazendo isso e continuar fazendo esse trabalho que a gente faz. Ai, que bom, Renata, que bom. Muito obrigada por essa conversa inspiradora. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada por comemorar com a gente esses 9 anos. E quem quiser conhecer mais o trabalho da Long Vision, pode entrar no nosso site, www.longvision.com.br, nos acompanhar no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Ali a gente sempre está postando onde nós estamos, quando estamos fora do Brasil, o que a gente está fazendo, qual que é o novo tema que a gente está trabalhando. E vai ser muito bom ter você ali com a gente. É isso, chegamos ao fim de uma série emocionante, especial de podcasts da Long Vision, que contou um pouco da história de cada um dos 4 sócios. E você pode rever todas essas conversas e também reforçando aqui o desejo da Renata, nos seguir nas redes sociais para receber mais conteúdos que podem transformar a sua carreira e também te ajudar a atingir os seus objetivos profissionais. Até mais!